Olá! Nossa aula de hoje é sobre coeficiente angular da função afim ou função do primeiro grau. Também é chamado de taxa de variação. Esse assunto é muito importante e vocês vão entender por quê. Vem comigo! Temos aqui uma função do primeiro grau ou uma função afim. Qualquer função do primeiro grau, ela é dessa forma. F de x é igual a um coeficiente numérico, vezes x mais b, onde x é a variável independente. E f de x a gente chama de y também, que é a variável dependente, porque ela vai depender do valor que você der para x, tá? A e b são coeficientes numéricos. Nós já temos um vídeo sobre função afim, mas estou relembrando aqui para vocês o que ela é, tá? Então, aqui botei uma função qualquer do primeiro grau porque está elevado a 1. F de x é igual a 2x mais 1, lembrando que esse f de x é o nosso y, né? Você pode botar y igual a 2x mais 1. Então, é só você ir dando, para você montar o gráfico, que é o que eu vou fazer aqui, você vai dando valores para x e achando com essa lei de formação, que é isso que se chama lei de formação da função afim, qual é o y, tá? Então, vamos botar o x igual a 0. X igual a 0, y é igual a 2 vezes 0 mais 1. Vamos escolher um outro ponto. Fazer x igual a 1. Se x for igual a 1, 2 vezes 1 mais 1 dá 3. O y é 3. E vamos botar mais um. Vou botar menos 1, número negativo, né? 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. Tá? Ok? Então, temos 3 pontos. Então, vamos desenhar esses pontos aqui no gráfico, onde tem a ordenada e a abscissa. A abscissa representa x, a ordenada y, tá? Aqui é o zero dos dois, onde ele se cruza, é o início dos dois. E para cima é y positivo, para baixo y negativo, vai para o infinito, não precisam ser só números inteiros, aqui no meio entre 1 e 2 você tem todos os infinitos números que tem entre 1 e 2, racionais, irracionais, né? Então aqui, por exemplo, meio, raiz 2, né? Tudo isso está aqui, tá? Então, mas eu coloquei só números inteiros porque eu botei números inteiros aqui, tá? Facilita a nossa vida para a nossa conta, tá? E o x... A abscissa aqui é positivo, aqui começa no zero e para lá é negativo. Então, vamos ver aqui o primeiro conjunto, né? Porque cada conjunto de x e y vai representar um ponto, uma combinação que obedece essa lei de formação, que vai dar uma reta aqui no desenho. Então, cada ponto qualquer, você vai poder representar ele por um par ordenado xy. Então, x igual a 0, y igual a 1. Então, x igual a 0 aqui, y igual a 1 está aqui, ó. Então, esse ponto aqui pertence a essa reta que vai aparecer aqui, tá? Por que eu sei que é uma reta? Porque é do primeiro grau, tá? E vamos fazer o segundo ponto aqui, x igual a 1, y igual a 3. X igual a 1 está aqui, y igual a 3... Sobe, 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 sobe. Aqui está o 3. Y igual a 3, x igual a 1. Tá? E aqui, x igual a menos 1, y também igual a menos 1. Então, esse ponto aqui, ó, x igual a menos 1, y igual a menos 1, também pertence a essa reta. E se meu desenho não está muito ruim, quando eu botar minha reguinha aqui, os 3 vão estar alinhados. E estão, olha que milagre. Meu desenho está bom. Tá? Então, isso aqui vai para o infinito, isso aqui vai para o infinito, tá? Agora, a gente já viu em outro vídeo
que se o x é zero, a gente chama o zero da função assim, se você botar x igual a zero aqui, você acha b. E eu botei de propósito essa combinação aqui, x igual a zero, b igual a 1. Então, olha aqui, isso daqui é o que a gente chama de coeficiente linear. Já vimos isso em outro vídeo, mas estou aqui repetindo, porque é interessante lembrar isso para vocês. É onde a tal da reta corta o eixo vertical, o eixo do y, tá? Mas agora eu quero saber, e o a, hein? O que significa esse a? É isso que a gente vai achar agora. Então, o a, ela vai representar, olha só, o y está crescendo, se eu botar a igual a zero, dá um número, se eu botar igual a 1, vai dar outro número, o y cada vez maior. Então, ele está variando na medida que eu aumento esse a. Então, o a vai ter a ver com a tal da taxa de variação. O que é taxa de variação? É quanto a variável dependente y varia. Essa letra grega delta representa variação sempre, vocês vão ver muito isso em física, né? É quando você varia o x. Então, é só você pegar dois pontos quaisquer aqui. Vamos pegar, por exemplo, o ponto 1, 3. Lembrando que o primeiro, esse aqui é o meu ponto 1. E o meu ponto 2 eu vou pegar 0, 1. Pode pegar qualquer ponto, hein? Qualquer par de pontos. Então, aqui é o x, aqui é o y. Sempre o primeiro que está na vírgula é o x, depois o y. Então, eu vou fazer a variação. Quando eu vou desse para esse, quanto eu vou... O que modifica o y? O y desse aqui é 1 e aqui é 3. Então, eu vou botar 1 menos 3. O y do segundo número menos o y do primeiro número, tá? E aqui, ó, o x é 0. O 0 você tem que fazer na mesma ordem que você fez o y. Se você escolheu fazer esse primeiro menos esse, faz este x menos esse. Então, aqui vai ficar 0 menos 1, tá? Então, que conta que eu dei aqui? Menos 2 em cima sobre menos 1, que dá 2. Menos 2 com menos 1 dá 2. Isto daqui é o nosso a. Olha aqui. Então, este número que aparece aqui é quanto está variando o valor da variável dependente, que é a y, quando você varia o x. Você pode pegar qualquer combinação aqui desses ou de outros números que vocês quiserem fazer e fazer a conta, que vai dar sempre o que aparece aqui. Então, esse a é muito importante, que mostra quanto está variando. Nora, para que isso serve? Olha, deixa eu dar rapidinho falar um exemplo, só vou falar, porque mais tarde a gente vai fazer até problemas sobre isso, mas vocês vão fazer isso quando forem estudar física, cinemática, para passar no Enem. Por exemplo, um carro que está numa velocidade inicial, vamos dizer 10 km por hora, e ele vai andar numa estrada com uma aceleração constante. Tá? Uma aceleração constante. Qual é a velocidade dele 2 horas depois? Isso é um problema que cai em física. Isto daqui é exatamente uma equação como essa. O f de x vai ser a velocidade. Qual vai ser a variável? É tempo. Você pode saber em 1 hora, 2 horas, 3 horas, qual vai ser a velocidade, que vai depender do tempo que ele andar. Agora, o que vai aparecer? Então, aqui, até a gente pode botar que é V de T. VGF, aparece muito isso em física. A velocidade, que é a nossa função, depende do tempo. Vai ser a aceleração que você tem, vezes o tempo que você tiver andado com o carro, mais o B. O que vai ser o B? A velocidade inicial. Por onde começou a velocidade do carro. É exatamente a mesma coisa. Isso vai aparecer também, por exemplo, você aplica o seu dinheiro a juros simples, juros compostos, não é assim.
que vão te dar 5% ao mês. Você aplicou 10 mil reais. Quanto você vai ter no nono mês? É essa equação. Essa equação. O que é a taxa de variação? Os juros que você está ganhando por mês. Que vai aumentar a quantidade de dinheiro que você tem. Que vai depender do tempo, tá? Então, isto daqui aparece em tudo que você fizer de ciências, de engenharia, etc. Então, aqui, esse coeficiente angular eu considero uma das coisas mais importantes da função afim, você entender isso, tá? Eu até dou uma dica, faz outros números e tenta achar, se você acha o 2 também. Calcula com outros números, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, isso é muito importante. Se inscreve no canal, manda para os seus colegas, me manda um like e até a nossa próxima aula.